Como que é a cirurgia de retirada quando há necessidade de fazer a retirada do tumor? Existem vários tipos de cirurgia. Uhum. Tem a cirurgia só do tumor, que nós tiramos o nódulo com uma margem de segurança de tecido mamário. Uhum. E só fazemos isso e daí a gente reaproxima o tecido glandular e acabou. Muitas vezes a paciente tem uma demanda estética na hora que a gente vai falar sobre cirurgia, então de repente ela tem os seios muito volumosos, ou ela tem uma ptose, que é os seios muito caídos, por ter amamentado, por ter tido muitos filhos. E a gente pode, hoje em dia, aproveitar a cirurgia oncológica para fazer um tratamento também que é estético. Uhum. E isso é muito legal, porque às vezes a paciente vai com uma vibe ruim de estar tratando um câncer e de repente eu falo, olha, você não, como é que é a sua questão em relação às mamas? Ela, doutora, eu sempre quis fazer uma cirurgia plástica, mas eu nunca tive coragem, nunca tive. E aí de repente eu posso oferecer isso para ela. E hoje em dia o convênio cobre todo tipo de reparo Isso é estético. maravilhoso. Isso é muito legal. Então Uhum. ela sai até feliz, assim, porque eu sempre quis fazer, então agora eu vou fazer. E a gente trata e o prognóstico dela não muda, Uhum. e então fica tudo muito bem. Eventualmente é necessário retirar a mama toda. Tá. Então a gente também tem a possibilidade de fazer a reconstrução mamária logo em seguida, a não ser que seja um caso muito grave, mas a maioria das vezes nós conseguimos hoje em dia retirar o tecido glandular, colocar uma prótese ou um retalho Uhum. abdominal, alguma coisa assim, e a paciente sai com as mamas quase simétricas, às vezes precisa de mais uma cirurgia para terminar de simetrizar, Uhum. mas o fato é que nós nos preocupamos muito com a questão estética, não só com a questão oncológica. Uhum. Lógico que eu nunca deixo a questão estética interferir no risco oncológico dela. Mas é possível que as duas coisas andem juntas e satisfaçam a paciente. É porque a gente tem muita pressão, né? De estar com um corpo bonito. Então, a hora que a gente. A gente, tô falando porque eu tô me encaixando, porque eu entendo que se acontecesse comigo, eu acho que seria uma preocupação de pelo menos estar Uhum. bonitinho, né? Eu não sei a que Sim, ponto isso vai ficar é. perfeito, mas estar bonitinho porque a gente tem esse cuidado, essa autoestima, né? A gente pensa assim numa simetria, pelo Isso. menos, para que a paciente possa usar um sutiã, né, que não fique esquisito na roupa, Uhum. que ela possa ir à praia, usar um maiô, um biquíni e que fique tudo ok. E é mais pra gente, né? Não é nem questão do outro notar ou não, é a Sim, gente ver que tá certinho. é. Existe também, né? Você falou que 10% dos casos de câncer é de hereditariedade. Existe também aquela cirurgia que é feita em mulheres que tiveram, mãe e vó que tiveram, né? E faz a retirada muito jovem. Isso é uma coisa que o convênio cobre? Isso é indicado mesmo? Sim, isso é uma realidade, chama adenectomia profilática. Uhum. Então, seria uma forma de prevenção primária, certo? Então, eu vou tirar a glândula mamária, assim evitando que aquela paciente tenha câncer. Uhum. Eu não consigo evitar 100%, porque a adenectomia profilática acaba deixando um pouquinho de tecido glandular, às vezes próximo à pele, porque a gente faz uma cirurgia que poupa o mamilo e a areola e Uhum. poupa toda a pele da mama. A mesma coisa que você pegar uma almofada e tirar o recheio de dentro e colocar um recheio novo, né? Uhum. Então, eventualmente pode ficar um pouquinho de tecido glandular. Mas é uma cirurgia que existe evidência científica de que ela evita o câncer de mama em uma porcentagem enorme dos casos. Uhum. Então, para quem que você faria um tipo de cirurgia dessa? Para uma mulher que tem um risco enorme de ter câncer de mama. Geralmente, mulheres que têm mutação no seu DNA. Uhum. Então, um caso típico que a gente sempre fala é da Angelina Jolie, que ela tinha uma mutação em BRCA2, se eu não me engano, e ela tinha um risco de 80% de ter um câncer de mama durante a vida dela. A gente chama de lifetime risk. E isso é feito o exame de sangue? Como que é? Pode ser no sangue, pode ser na saliva, né? Tá. Então, uma vez que você detecte uma mutação, e você tem, em alguns tipos de mutação, a indicação de fazer essa cirurgia, o convênio cobre, tá? Uhum. O convênio cobre e os resultados são muito bons. Geralmente essa mulher já passou
por coisas na vida dela, de ver a mãe sofrendo, a avó sofrendo, a prima, a tia, etc. Então, são mulheres que têm um trauma, né, de câncer de mama, e elas ficam muito contentes com o resultado estético, mesmo às vezes perdendo um pouco a sensibilidade do mamilo, que isso é uma coisa que acontece. Mas eu falo que eu não tenho nenhuma paciente que tenha se arrependido, por exemplo, de fazer a cirurgia até hoje. Porque elas falam, nossa, doutora, agora eu tenho uma paz, assim, sabe? Porque antes, cada vez que eu ia fazer exame, era um estresse, eu deitava, achava um nódulo, já achava que era alguma coisa, então era muito estressante. Eu acho que até do ponto de vista emocional, isso é uma cirurgia bem legal para ser feita.